Hoje a gente vai falar sobre um assunto pop dentro do mundo espiritual da nova era: os psicodélicos. Plantas expansoras de consciência, chamadas de mães e avós por conta da sabedoria que elas trazem. Dizem que os psicodélicos fazem a pessoa evoluir mais rápido, mudar o nível de consciência, se curar, se transformar profundamente. Têm sido bastante estudadas pelos seus efeitos potentes contra a depressão, dependência química, ansiedade, angústia existencial, transtorno do estresse pós-traumático, distúrbios cognitivos, senso de propósito e de conexão com a vida, e com tudo mais. Mas será que essa ferramenta é mesmo essa oitava maravilha? Será que é isso que tá faltando no mundo? Hoje a gente vai falar sobre isso. O meu nome é Renascimento e aqui nesse canal nós falamos sobre espiritualidade e autoconhecimento de forma inteligente e madura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações para você não perder nada por aqui. Isso me ajuda muito a fazer esse conteúdo chegar em outras pessoas. Os psicodélicos têm sido estudados e usados ao longo das últimas décadas como ferramentas poderosas de expansão de consciência, catalisadores de cura emocional e facilitadores de transformações profundas. Eles podem ajudar em casos de depressão resistente, ansiedade, traumas, vícios e até crises existenciais. Além dos benefícios clínicos, muitos relatam uma abertura espiritual, um senso de conexão com a vida e uma clareza interior que pode realmente mudar o rumo da sua vida para sempre. Mas justamente por serem tão potentes, essas experiências extraordinárias também carregam riscos. Ao mesmo tempo, existe um outro lado disso tudo: o turismo psicodélico, as doutrinas, as bolhas espirituais que se formam ao redor dessas práticas, criando identidades coletivas rígidas e enfraquecendo a individuação. A experiência mística passa a ser consumida como um produto. A busca pela próxima cerimônia vira uma dependência espiritual. E não é nem só a profundidade que se perde, mas a autenticidade. Hoje a gente vai explorar essa dualidade, como essas ferramentas podem ajudar de forma genuína e onde elas podem atrapalhar profundamente, quando usadas sem consciência, sem preparo e sem integração. Lembrando vocês que no início lá do canal eu fiz um vídeo falando sobre sessões de cura e abordei terapias psicodélicas como a ayahuasca e a psilocibina. Eu vou deixar o link para vocês na descrição. O foco daquele vídeo era mais explanativo, de explorar as ferramentas que existem por aí e destacar os riscos e os benefícios. Hoje a gente vai explorar esse assunto de outro ângulo, com menos explicação sobre as plantas e os estudos de fato. Então, se você quer saber mais sobre a ayahuasca, sobre a psilocibina e sobre as pesquisas que são feitas a respeito delas, é melhor você ir lá no outro vídeo. Aqui a gente vai falar sobre o depois. Esse vídeo é menos sobre as plantas em si e mais sobre o que a gente faz com elas. O que de fato você tira dessas experiências e em qual nível elas são benéficas para você. E a gente vai falar também sobre riscos que ninguém gosta muito de discutir: o ego espiritual, a busca incessante pela próxima visão e a dependência da experiência mística. E o mais importante, será que os psicodélicos são o próximo passo do futuro ou são apenas um degrau nesse caminho? Aqui nesse vídeo a gente não está debatendo se os psicodélicos funcionam ou não. Eu acho que já está claro que eles trazem sim muitos benefícios. A pergunta aqui é outra. No momento em que essa ferramenta começa a ocupar um espaço grande demais na vida da pessoa, isso é necessariamente positivo ou necessariamente negativo? Quando o uso frequente, a busca constante por cerimônias e experiências deixa de ser um apoio no processo e passa a ser o próprio eixo da jornada. Será que isso é de fato evolução? Ou será que, em alguns casos, os psicodélicos começam a preencher um vazio que não está sendo trabalhado fora da experiência? Essa é a investigação que a gente vai fazer aqui. Não para trazer uma visão negativa das plantas, mas para olhar com honestidade para o uso que está sendo feito delas. Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte: a pessoa vive uma experiência profunda, sente clareza, sente alívio, sente conexão. E por um tempo isso se sustenta. Só que quando ela retorna para a vida cotidiana, aquilo que ela viu não encontra espaço para ser integrado. E aí voltam as mesmas questões, os mesmos padrões antigos. E sem ferramentas
ferramentas para trabalhar isso no dia a dia, a conclusão que a pessoa chega é: eu preciso de outra experiência. E aos poucos, a experiência deixa de ser um convite e começa a virar um destino. A integração, que é o trabalho mais silencioso e menos glamouroso, vai sendo substituída pela busca pelo extraordinário. E aí, sem perceber, a pessoa começa a organizar a própria vida em torno dessas experiências, acreditando que ela está avançando, quando na verdade ela pode estar só girando em círculos, sempre em estados elevados, mas cada vez menos enraizada na realidade. Psicodélicos podem sim abrir portas importantes, podem mostrar conteúdos que muitas vezes levariam anos para emergir de outra forma, podem revelar traumas, padrões inconscientes, emoções reprimidas, verdades internas que são difíceis de acessar. Mas existe um limite muito claro do que uma substância pode fazer por alguém. Eu escutava de um professor que os psicodélicos te levam até a página 5, talvez até a página 10. Eles mostram, eles apontam, eles deixam coisas muito claras, mas eles não fazem o resto. Para isso, você precisa de trabalho contínuo, paciente, muitas vezes silencioso. E aí que entram outras camadas fundamentais do processo. O acompanhamento terapêutico, psicológico quando necessário, professores ou guias sérios dentro do caminho que faça sentido para você e práticas consistentes de autodesenvolvimento. Sem isso, a experiência fica solta. O insight aparece, mas ele não se traduz numa mudança concreta. A pessoa entende algo, mas ela entende algo no campo das ideias, e daí ela não sabe o que ela faz com aquilo na vida dela. Eu conheço muita gente que vive de experiência em experiência, mas com pouca transformação real na vida. Eu frequentei esses espaços por muitos anos, e eu conheci poucos lugares que realmente levam isso a sério. Lugares que exigem um trabalho terapêutico sólido, bem fundamentado, caminhando junto com a prática e com os psicodélicos. Onde a experiência não é tratada como solução, mas como um ponto de partida. Porque na maioria das vezes o que a gente vê é o contrário, experiências profundas, sem estrutura de integração, sem acompanhamento, sem suporte para o que vem depois. E esse é o limite inerente dos psicodélicos. Eles mostram, mas eles não integram. A integração acontece na vida real, no corpo, nas escolhas diárias, na ação, nos relacionamentos, no trabalho, na forma como você lida com frustração, com limite, com responsabilidade e com realidade. Sem esse trabalho, nenhuma expansão se sustenta. Vira só uma experiência intensa que depois pede outra experiência intensa para se manter viva. Vou falar de uma coisa um pouco complicada e eu vou tentar deixar bem claro qual é o meu ponto aqui, ok? Comunidades se formarem em torno de experiências espirituais é algo absolutamente natural. O ser humano ele sempre se reuniu em torno do sagrado, em torno do simbólico, sempre criou comunidades de pessoas que partilham pontos de vista e ideias. Compartilhar experiências profundas cria vínculo, cria linguagem comum, senso de pertencimento. E isso por si só não é um problema. O problema começa quando a comunidade deixa de ser um espaço de apoio e passa a funcionar como uma doutrina, quando surgem regras rígidas demais, uma linguagem que só quem está lá dentro entende, um líder que concentra autoridade simbólica ou espiritual e uma expectativa implícita de uniformidade, de que se sigam certas ideias e certas diretrizes. Nesse ponto, a experiência deixa de ser pessoal e ela passa a ser mediada pelo grupo. Aos poucos, a conexão com a planta, seja ela qual for, vai ficando em segundo plano. O foco deixa de ser a relação íntima com a experiência e passa a ser o pertencimento àquela comunidade. A pessoa começa a ajustar a sua percepção, a sua fala e até as suas conclusões para se encaixar naquele ambiente. Isso por si só não é necessariamente um problema, mas às vezes isso acontece sem que a pessoa tenha consciência de que aquilo está acontecendo, sem que ela veja que ela está abrindo mão de uma individualidade em prol de um senso comum, em prol de pertencer àquele grupo, que ela está de fato colocando a relação dela com aquele psicodélico num lugar que é menor do que a relação dela com aquela bolha espiritual. E aí eu vou falar uma coisa meio controversa. A minha visão sobre isso é que toda ideologia, quando se cristaliza, tende a virar uma seita.
Mas eu não estou falando no sentido extremo ou caricatural do termo, mas num sentido psicológico. Um grupo que compartilha uma linguagem própria, que acredita ter acesso a uma verdade especial e que passa a organizar a sua identidade em torno disso. E aí, quando isso acontece, a identidade grupal, ela começa a se sobrepor à identidade individual. E eu sei que essa palavra, seita, é muito forte, ela traz uma conotação negativa, mas eu não estou necessariamente falando de uma seita do mal, de um abuso explícito ou de uma manipulação consciente. Eu estou falando de seita no sentido do dicionário, quando um grupo começa a moldar excessivamente a identidade do indivíduo, sua linguagem, suas crenças, suas referências, suas escolhas, e a pessoa passa a se perceber mais como parte daquele coletivo do que como um indivíduo em processo próprio. E isso pode acontecer de uma forma sutil, de uma forma bem intencionada e até amorosa. O problema não é a comunidade em si, mas quando o pertencimento começa a substituir a individuação. E o problema disso é quando pensar diferente vira uma ameaça. E quando a conexão com a planta, seja ela qual for, e com a experiência interna e com a própria vida, vai sendo deslocada para a manutenção do grupo. Qual o problema disso? O problema é que psicodélicos são ferramentas muito fortes. A experiência com uma planta psicodélica é muito forte. E se você está fazendo aquilo porque você quer pertencer a um grupo e não necessariamente porque aquele é o remédio, aquela é a medicina que você está precisando, você pode causar desalinhamentos, você pode desestruturar aspectos da sua vida, porque você não está estruturada na sua própria vida, no seu próprio caminho. Você está abrindo mão disso em prol de uma comunidade. E se é isso que você quer, se você sabe disso de uma forma consciente, tudo bem. O problema é quando você não percebe que isso está acontecendo. Porque aí você não vai numa cerimônia porque você está precisando, porque você está conectada com aquele intento, mas porque está num calendário, porque você precisa ir para fazer parte do grupo. E aí tem um outro ponto que eu não gosto muito, gente, que é essa personificação excessiva das plantas. Chamar a planta de mãe, de avó, de entidade salvadora. E aqui eu não estou fazendo uma crítica simbólica ou poética, mas um questionamento prático. Às vezes você começa a chamar uma planta psicodélica de abuelita, madrecita, minha mãe, mamãezinha, né? Mas e aí? E a sua mãe? E a sua avó? Essa relação, ela tá no lugar certo? Ela tem um vínculo positivo na sua vida? Se tiver tudo bem estruturado, ok, menos mal. O problema é quando você tá lá cheio de problema com a sua mãe, cheio de problema com a sua avó. Ah, mas com a sua mãe planta tá tudo ótimo. E aí, se a sua espiritualidade tá aprofundando uma fuga das suas relações reais, do corpo e da sua própria história, talvez isso não esteja te curando. Talvez esteja só oferecendo um alívio bonito e temporário. Outro perigo do uso contínuo de psicodélicos é a dependência espiritual. E aqui a gente precisa ser muito cuidadoso, porque isso é mais sutil do que parece. Os psicodélicos funcionam, e funcionam muito bem. Eles podem abrir estados de consciência profundos, gerar experiências de unidade, dissolver o ego temporariamente, aliviar sofrimento psíquico e criar uma sensação real de sentido e de pertencimento. Justamente por isso, eles também podem se tornar um lugar de refúgio. Quando a vida começa a parecer dura, confusa, sem brilho ou pesada demais, a experiência espiritual acaba virando o único espaço onde a pessoa se sente viva, conectada e no lugar certo. E aqui o problema não é a experiência em si, mas quando ela passa a ser usada como uma solução total. Quando, em vez de integrar aquilo que foi visto, que foi sentido e que foi compreendido, a pessoa começa a buscar repetidamente o estado expandido como uma forma de escapar da vida comum. A espiritualidade que deveria aprofundar a presença no mundo vira uma fuga brilhante, bonita, elevada, cheia de linguagem sofisticada, mas ainda assim uma fuga. E aí a gente não está falando se a planta funciona, mas ela tá te devolvendo a sua vida ou ela tá te afastando dela? Porque muitas pessoas acabam organizando a própria existência em torno dessas experiências.
A próxima cerimônia, a próxima dose, a próxima abertura, a próxima expansão. E aí, sem perceber, a cura deixa de ser um processo e vira uma promessa adiada. Porque cura, no final das contas, não é permanecer em estados elevados, mas conseguir viver melhor e de forma mais plena aqui, nos relacionamentos, no corpo, no trabalho, nas escolhas difíceis, na vida que acontece fora da experiência mística. Outro risco que é muito importante é o enfraquecimento do corpo, da vida e da conexão com a natureza. Muitas experiências psicodélicas são profundamente transcendentes, profundamente expansivas, te levam lá para cima, abrem percepções sutis, dissolvem fronteiras e oferecem vislumbres de algo maior. Mas quando essa expansão não vem acompanhada de enraizamento, ela tende a gerar desequilíbrio. Consciência sem corpo vira abstração. Espiritualidade sem chão vira um descolamento da vida. Eu gosto muito das reflexões do Zach Bush sobre isso. O Zach Bush é um médico formado em medicina interna, endocrinologia e cuidados paliativos, e ele ficou conhecido por integrar ciência, saúde metabólica, ecologia e consciência numa visão holística do assunto. E ao longo dos últimos anos, ele tem se dedicado a estudar a relação entre o colapso dos sistemas naturais, especialmente do solo e do microbioma, e o aumento de doenças físicas, mentais e emocionais na sociedade moderna. O trabalho dele aponta que grande parte do nosso adoecimento não vem apenas de traumas individuais, mas de uma desconexão profunda com os sistemas vivos que sustentam a vida, incluindo o nosso próprio corpo. Por isso, ele enfatiza que nenhuma intervenção isolada, seja ela farmacológica ou espiritual, substitui a reconexão contínua com a natureza, com os ritmos biológicos e com a experiência encarnada de você estar vivo. Ele fala justamente da necessidade de reconexão com os sistemas vivos, o corpo, o solo, os ciclos naturais, a respiração, o alimento, o ritmo da vida. E nada disso como conceitos espirituais distantes, mas como experiência concreta, porque sem essa base a pessoa pode até acessar estados elevados de consciência, mas ela perde a capacidade de sustentar a presença no cotidiano, no próprio corpo, nas relações, na realidade material. Eu quero mostrar para vocês um trechinho de um vídeo dele que é justamente sobre esse assunto. You are the human medicine. The human medicine within you is the thing you're looking for. The plants can take you there for a moment to say, hey, look at this whole world you forgot about. But it's not going to take you into your full humanism. We need to leave plant medicine behind very soon and move into our human medicine if we're going to avoid extinction. To get into the human medicine, we have to be seen by nature. We can reorient ourselves. We can reorient the genetics within ourselves. We can reorient, most importantly, perhaps the water structure and the water memory within ourselves if we allow ourselves to be seen by nature. And so this is different than going out and wowing yourself with stars up in the sky. This is reversing the polarity. Let the stars see you. Let the tree see you. There's no way you're not whole. There's no way that you're missing anything else. You would not have been able to weave yourself together in the womb of your mother. 70 trillion cells from one. It's an impossible thing unless you were complete. Eu acho que essa é a armadilha clássica da espiritualidade moderna. Buscar sempre estar lá em cima e esquecer que a gente precisa estar aqui embaixo também. Buscar expansão sem integração, uma visão expandida sem encarnar as transformações. Não adianta você ver muito se você não consegue viver aquilo que você viu. E no final das contas, o verdadeiro trabalho espiritual não acontece nesses estados extraordinários, mas na capacidade de habitar o corpo, a vida e o mundo com mais responsabilidade, com mais presença e com mais maturidade. A gente precisa fortalecer mais o nosso para baixo. Os nossos pés estão fracos porque a gente não anda mais descalço, não pisa mais no chão. A nossa respiração tá alta no peito, aumentando níveis de ansiedade e desconectando a gente da terra. Às vezes, dependendo de como você tá, a
última coisa que você deveria fazer é ir mais para cima, para um novo estado expansivo. Outro ponto delicado e cada vez mais presente é a comercialização da experiência mística. O crescimento do turismo espiritual, das cerimônias vendidas como pacotes de transformação e da figura do facilitador autoproclamado que cria um mercado em torno de algo que exige profundidade, responsabilidade e cuidado. E, infelizmente, existe muito disso. Eu conheci muitos estrangeiros que vêm para o Brasil com pacotes comprados de experiências psicodélicas. Nos últimos anos, o turismo psicodélico em torno da ayahuasca se tornou um fenômeno global, e a Amazônia peruana é um dos principais destinos desse movimento. A ayahuasca é reconhecida no Peru como um patrimônio cultural, o que ajudou a impulsionar a oferta de retiros e cerimônias voltadas tanto para locais, mas principalmente para estrangeiros, interessados em experiências de cura e expansão de consciência. Um relatório do ICERS estimou que já em 2019 o país tinha cerca de 173 centros de ayahuasca em atividade, responsáveis por atender mais de 36 mil visitantes estrangeiros e a facilitar mais de 160 mil experiências só naquele ano apenas na Amazônia peruana. E esse movimento ele não é pequeno e ele não é isolado. A estimativa é de que mais de 4 milhões de pessoas no mundo já consumiram ayahuasca em algum ponto da vida, e que muitos desses usos estão ligados a viagens para a selva, a retiros estruturados e ao turismo espiritual. No entanto, essa popularização, ela também levanta preocupações, desde impactos culturais ao modo tradicional de uso da planta, até questões de segurança e de preparo dos facilitadores, que nem sempre têm supervisão adequada para lidar com emergências físicas ou psicológicas. A gente falou sobre isso lá naquele outro vídeo. No Brasil, a gente também tem esse turismo, com grupos de estrangeiros chegando para visitar tribos na Amazônia, como também centros em outras regiões do país que servem especialmente grupos que vêm de fora. E uma coisa que eu pude observar muito de perto é que quando a pessoa vem de fora para uma experiência assim, a ideia dela é sempre maximizar o impacto. Ela quer ter o máximo de experiência possível, porque ela teve já um grande despendimento, ela veio lá de longe, ela gastou dinheiro, ela teve que organizar tempo, férias, teve que juntar economias para ter a experiência psicodélica na América do Sul. Daí a pessoa chega e ela quer ter a maior experiência possível. Ela quer fazer várias cerimônias seguidas, uma atrás da outra, e aí ela não tem tempo para integrar nada. Quando a experiência espiritual vira produto, ela inevitavelmente se adapta a uma lógica de consumo. Mais intensidade, mais promessa, menos silêncio, menos acompanhamento e menos supervisão real. E nesse cenário, o sagrado vai sendo banalizado. As cerimônias são repetidas em sequência, sem tempo de integração, muitas vezes sem uma avaliação psicológica adequada e sem estrutura para lidar com o que emerge. E isso abre espaço para riscos reais, inflação do ego espiritual, interpretações delirantes, confusão psíquica, acidentes físicos e, em casos mais graves, abusos de poder. Não necessariamente por maldade, mas por falta de limites, de preparo, de responsabilidade. Quando não tem uma supervisão ética e uma integração, o que deveria ser uma ferramenta de cura pode se tornar mais um fator de desorganização. E isso não tem a ver só com quem está conduzindo a experiência, mas também com quem consome a experiência, como se ela fosse uma solução rápida, intensa e garantida. Experiências profundas exigem tempo, maturidade e compromisso com a própria vida, não apenas coragem para atravessar estados alterados de consciência. A coragem maior que você precisa ter é para colocar tudo em prática no seu dia a dia. No fim das contas, a resposta não é simples e talvez ela nem deva ser. Sim, os psicodélicos ajudam muito. Podem abrir caminhos profundos de cura, aliviar sofrimentos reais, oferecer visões transformadoras e até mudar o rumo de uma vida. E sim, eles também podem atrapalhar muito, quando são usados sem preparo, sem integração, sem responsabilidade. O ponto central aqui não é a planta em si, mas sim como a pessoa usa, como ela integra a experiência e como ela se responsabiliza por aquilo que foi vivido. Os psicodélicos podem abrir portas que a pessoa jamais conseguiu abrir sozinha, mas também podem virar muletas espirituais quando aquilo que foi visto não é levado para a vida.
O problema nunca foi a planta. O problema é quando a responsabilidade é terceirizada para a experiência. Se a gente encara isso como uma medicina, pensa num hospital. Você vai ao hospital para tratar algo, não para morar lá. Você usa um remédio para atravessar um processo, não para depender dele para sempre. O que eu fui entendendo na minha experiência é que se os psicodélicos são uma medicina, pensa lá num hospital. Você vai no hospital para tratar algo, não para morar lá. Você usa um remédio para atravessar um processo, não para depender dele para sempre. Quando a experiência espiritual vira o único lugar em que a pessoa se sente inteira, conectada ou viva, eu acho que tem uma coisa de errado aí. Alguma coisa saiu do eixo. Cura de verdade não te tira da vida. Claro que aí isso também é uma questão de escolha. Às vezes a pessoa quer viver naquele contexto de uma forma permanente. E tudo bem, desde que você tenha consciência disso e da escolha que você está fazendo. A cura de verdade, ela não te tira da vida, mas ela te devolve para ela, com mais presença, com mais maturidade e mais responsabilidade. E se você sente que esse caminho faz sentido para você, tudo bem, tem muitos benefícios reais, transformadores. Mas faça isso com consciência. Pesquise muito bem quem está conduzindo, entenda a ética daquele trabalho, observa se existe um espaço para integração, se existe acompanhamento, se existe responsabilidade. Nem toda cerimônia é segura, nem toda condução é madura, nem toda promessa de cura vem com estrutura para sustentar aquilo que é aberto. No final das contas, a pergunta que fica não é se os psicodélicos funcionam. Isso está claro. A pergunta é: o que você está fazendo com aquilo que foi revelado? Isso está te ajudando a habitar melhor o seu corpo, as suas relações e a sua vida? Ou está te afastando de tudo isso em nome de experiências cada vez mais extraordinárias? Porque a espiritualidade madura não é sobre escapar da vida, é sobre aprender a viver ela por inteiro. Me conta nos comentários o que você achou disso tudo. Se você já teve experiências com psicodélicos, se você pensa em ter e como foi pra você. A gente se vê no próximo.